Olá, eu sou a Mairã e vim aqui hoje apresentar para vocês um pouco mais sobre as nossas linhas de crédito, explicar um pouco do processo sobre a liberação do recurso, quais etapas que os proponentes terão que participar, e aí vocês estão aí para facilitar, né, atuando como agentes facilitadores, e dizer também quais são as características que cada empreendedor, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, precisa ter para se encaixar nas linhas que nós estamos ofertando. Espero que esse vídeo seja esclarecedor e, havendo alguma dúvida, nós permaneceremos à disposição. Bom, falando um pouco para vocês sobre as linhas de crédito que estão disponibilizadas hoje pela Desenvolve MT, nós vamos apresentar para vocês então quais são as nossas áreas de atuação. Nós atuamos basicamente em 4 grandes segmentos, sendo eles o agronegócio, comércios e serviços, indústria e essa última linha agora que vem sendo trabalhada, que é a linha do turismo. Essas são as áreas das quais nós estamos fazendo a liberação de recurso e fomentando o negócio dentro do Estado. A primeira linha que nós vamos falar hoje aqui é a Desenvolve Empresarial. Essa linha, gente, assim como todas as outras, elas estão disponíveis para aquisição de bens novos. Então, carros usados, eles não têm como ser financiados, máquinas ou equipamentos com essa mesma característica também não podem ser adquiridos com esse recurso, então são bens novos. Ou adequação do seu espaço físico, onde o empreendedor precisa reformar, precisa construir, também é possível fazer a utilização desse recurso, bem como capital de giro associado. Qual que é o público-alvo que essa linha de crédito ela pretende atingir? São todos os clientes de pessoas jurídicas, né? Então são instituições que já têm o seu CNPJ aberto e que esse CNPJ ele esteja funcionando com toda o registro de faturamento, registro de despesas, etc. Desse recurso, dos R$50 mil disponível, é importante deixar claro que 60% desse valor, até 60% desse valor, precisa ser utilizado em investimento. Caracteriza-se por investimento, gente, a aquisição dos bens, aquisição de máquinas, ele precisa ser utilizado com isso. E até 40% desse recurso pode ser feito em capital de giro. Por que nós enfatizamos o 40%? Se o proponente eventualmente quiser utilizar todo o recurso para investimento, não há problema, tá? O que se estabelece aqui é o limite mínimo de investimento. Então, no mínimo, 60% desse valor precisa ser aplicado dessa maneira. O teto desse recurso ele é de R$50 mil. Então, desses R$50 mil, utilize-se a proporção que nós acabamos de falar para vocês. Hoje, essa linha de crédito ela tem um prazo para pagamento de até 48 meses, com uma carência de até 6 meses. O que é importante nesse até? Que fique claro para a pessoa que o fato da carência, bem como o prazo de pagamento está sendo apresentado, isso vai ser feito um trabalho de análise pela área responsável, também pelo comitê da empresa, e não quer dizer que obrigatoriamente o limite de carência ou de prazo é o que vai ser dado. É importante vocês esclarecerem isso não só na linha Desenvolve Empresarial, mas em toda e qualquer linha de crédito que nós estamos trabalhando aqui nesse momento. A taxa de juro que vem sendo aplicada é de 1,4 ao mês e acrescenta-se aí um bônus de adimplência. O que é o bônus de adimplência? As pessoas que fizerem o pagamento em dia, ela vai ter um desconto sobre esse valor de 1,4 e o valor a ser cobrado será de 1,19 ao mês. Microcrédito. Esse microcrédito, gente, basicamente as características de financiar bens novos, construções ou capital de giro, ela se mantém. Qual é a diferença dela? O valor. O valor que antes era 50 mil, nessa linha de microcrédito o teto está em 20 mil. O prazo para pagamento é de até 36 meses, com uma carência de até 3 meses. As pessoas que podem também tentar obter esse recurso, elas são pessoas jurídicas, né, empresas já estabelecidas como nós conversamos, ou pessoas físicas. Essas pessoas físicas são pessoas que trabalham num tipo de serviço que tem aquele documento da categoria. Então, são odontólogos, são médicos, advogados, engenheiros. Então, se a pessoa atua numa profissão de maneira autônoma, mas tem essa carteira de registro, ela também pode tentar obter a liberação desse recurso do microcrédito. A taxa de juro dela está em 1,3 ao mês, com bônus de adimplência, ou seja, havendo pagamento em dia. É importante deixar isso claro para o proponente, porque é um desconto significativo, o valor será de 1,11.
Então, o que antes era 1,3, a pessoa passará a pagar 1,11 em cada boleto. O Desenvolve Transporte, ele veio para ajudar as pessoas no financiamento de carros, motos, que fazem esse transporte e circulação de pessoas, né? No público-alvo deles são pessoas jurídicas ou pessoas físicas também, com profissionais liberais e autônomos que exercem uma atividade da cadeia produtiva. Assim como as outras linhas de créditos ofertadas, é necessário que seja um veículo novo, e desse veículo novo, o limite de crédito é de R$50 mil. Qual a característica principal dessa linha de crédito? O financiamento se dará em 80% do valor, ou seja, o proponente terá que ter 20% do valor do carro, ou até um valor maior, porque o teto é 50 mil, então se o carro eventualmente for acima de 50 mil, o valor que ele terá que ter mais de 80% desse valor, né, porque o teto é 50, e no caso de mototáxi, o limite é de R$10 mil, respeitando a mesma característica. 80% nós financiamos, 20% fica a cargo do proponente. Quais são os carros, hein? São veículos, carros utilitários, táxi, van ou mototáxi mesmo, tá? O prazo é de até 48 meses, não há carência nesse caso, por entender que assim que você entrega o veículo para a pessoa, de uma maneira ou de outra, quer seja no carro, quer seja em moto, já há uma movimentação financeira que o permite fazer o pagamento desse valor. A taxa de juro a ser cobrada, elas são diferentes pela característica do veículo. Então, se ele for carro, é de 0,83, e se ele for mototáxi, é de 1,30. Também apresenta-se o bônus de adimplência para esse caso. No Fazenda Feira, o nosso intuito é movimentar e financiar a revitalização e estruturas de vendas nessas feiras mesmo. O teto, então, desse recurso é de até R$3 mil. As pessoas devem ter como objetivo a utilização de adequação do seu espaço, do local onde eles fazem a venda, e são feirantes. Essa linha ela é específica para feirantes, quer seja ela pessoas físicas ou pessoas jurídicas. É necessário que tenha o cadastro comprovado junto à Prefeitura Municipal, ou seja, que ele tenha autorização para exercer aquele tipo de atividade. A taxa de juro dessa linha de crédito, ela está em 0,54 ao mês, quando é para a barraca, né, para o espaço da barraca, e se for para aquisição de máquinas ou equipamentos, 0,83 ao mês. O prazo de 24 meses, com a carência de até 3 meses. A próxima linha que nós vamos apresentar para vocês é uma muito procurada e é a Desenvolve Giro, né? São aqueles empreendedores que estão precisando do recurso para giro. Nesse caso, o limite do recurso é de R$50 mil até R$50 mil. No entanto, gente, é importante que fique claro que somente pessoas jurídicas com o faturamento registrado superior a 12 meses, então é necessário que a pessoa tenha um histórico de no mínimo 12 meses para ele poder recorrer à liberação desse recurso. No capital de giro, esse recurso vai ser liberado direto na conta da empresa. Então, ele vai poder administrar da melhor maneira que houver necessidade dele, quer seja em reposições de estoque, quer seja em despesas administrativas. O prazo para pagamento é de 36 meses, sem carência, e tem o bônus de adimplência que cairá para 1,78 a taxa de juros. No Fundeic, o objetivo dele é apoiar as atividades industriais e agroindustriais. O limite de crédito é de R$50 mil. Nós temos como público-alvo empresas de micro e pequeno porte. O prazo para pagamento dessa linha de crédito é de até 60 meses, com uma carência de até 24. A taxa de juros é de 6,43% ao ano, e havendo pagamento em dia, com o bônus de adimplência, esse valor cai para 4,28% ao ano. O Fungertur, que é uma das últimas linhas das quais estão liberadas para Desenvolve MT que nós temos trabalhado, elas têm como público-alvo aquelas empresas que trabalham com a atividade do setor turístico. A primeira característica dessa empresa é ter o cadastro. Esse cadastro deve ser obtido no Ministério do Turismo, no site do Ministério do Turismo, e ele é um selo,
onde vai identificar que de fato aquele CNPJ permite estar dentro da cadeia de atividades do setor turístico e por isso ele pode tentar fazer a utilização desse recurso. Essa linha ela não trabalha com capital de giro, ela deve ser utilizada obrigatoriamente para aquisição de máquinas e equipamentos ou obras civis, tá? Então, a gente já falou que é para a empresa, o limite de crédito dele é de até R$200 mil e ele tem duas taxas de juros segmentadas pelo tipo do negócio ao qual vai se aplicar o recurso. Para capital fixo e obra, a taxa de juros é de 6% ao ano, mais o INPC. No caso de máquinas e equipamentos, 5% ao ano, mais o INPC. Essas são as taxas de juros aplicadas ao Fungetur. No Desenvolve Agro, é viabilizar o financiamento de investimento e custeios de produção da área agrícola. Então, são produtores rurais, quer sejam pessoas físicas ou pessoas jurídicas, também com um limite de crédito de até R$50 mil. A taxa de juro é de até 84 meses, com carência de até 24 meses. Esse é o que nós temos da Desenvolve Agro hoje. E Novacred, o objetivo dele é financiar atividades inovadoras, né? O próprio nome já diz. Hoje, gente, o limite de crédito pode ser de até 3 milhões por empresa, mas é importante deixar claro que há todo um projeto para ser apresentado, ele precisa ser caracterizado mesmo como algo inovador, né? Então é preciso deixar isso muito claro para o proponente, para não criar uma expectativa de que haveria uma liberação do recurso para aquisição de máquinas, equipamentos ou reforma. Na verdade, essa linha tende a financiar ideias novas, projetos sustentáveis, tanto para o negócio, para o Estado, quanto para o próprio empreendedor. Hoje, grande parte das nossas linhas, como está sendo apresentado aqui, elas não se aplicam à implantação. Então, são para negócios que já estão de alguma maneira estruturados. As linhas que ainda aplicam para implantação é a Fungetur, né? Isso desde que tenha um projeto estruturado, um projeto que garanta que aquele negócio vai se manter, que ele é viável tanto a curto quanto a um longo espaço de tempo. E deixar claro para as pessoas como são as etapas a serem percorridas. Elas são divididas em dois grandes blocos. O primeiro é o cadastro, onde é feita toda uma análise financeira do proponente e da empresa. E na segunda etapa, havendo a aprovação, nós partimos para a etapa da proposta, onde já são os documentos finais para a liberação do recurso. É importante deixar claro também que nenhuma das linhas ofertadas hoje isenta, apesar de sermos uma agência de fomento, o proponente de apresentar quer seja uma garantia ou quer seja um avalista. Então, para todas as linhas apresentadas, existe obrigatoriamente a necessidade de se apresentar ou um avalista com renda comprovada e que tenha bens também comprovados, ou então um bem, um carro, casa, algo que assegure eventualmente na ocorrência de alguma inadimplência por parte do proponente. Esses documentos também serão solicitados oportunamente na etapa da proposta, mas o proponente já precisa saber dessa condição desde da sua solicitação inicial. Essas são as informações que nós gostaríamos de trazer hoje para vocês. Dizer que na eventualidade de algum ajuste de taxas de juros, prazos, eles serão atualizados e informados a todo o nosso grupo de parceiros.